Não sei se estamos com áudio. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do 639. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos nas relações. Autoconhecimento, um tema do 639. Eu vou convidar aqui o nosso conselho estelar. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui dessa abertura. Cadê o... E olá! Olá, tudo bom? Tudo bem. Boa noite a ti, boa noite, Rosângela Carvalho. Boa noite a todo mundo que esteja chegando. Não sei quantos já estão aqui, mas enfim. Achei o Sérgio aqui. Tudo bom? Então vou fazer a nossa abertura aqui enquanto o pessoal está chegando. Boa noite, Metriz Lovers. Sejam bem-vindos a mais uma live especial. Hoje nós temos um tema que é muito profundo e delicado. Os primeiros passos nas relações. A gente vai falar como, estando numa relação, a gente pode entender como a gente pode nos abrir para o amor de uma forma mais consciente, mais cuidadosa, entender sobre os desafios e aprendizados que surgem nesse processo, iniciando uma relação. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo muito acelerado, né, e muito diferente do que a gente vivia há 10 ou 20 anos atrás. Hoje as pessoas se relacionam, inclusive, à distância, se relacionam, né, pela internet, se relacionam por aplicativos, e tudo isso traz desafios novos, né? Traz um dinamismo novo. E com esse mundo que a gente tem, né, além das facilidades que nós temos, a gente tem uma aceleração muito grande. Inclusive, o digital provoca a gente nesse lugar. Então, às vezes, o digital provoca a gente nesse lugar de quase uma desassociação do que é real, transformando as relações em algo mais líquido, em algo mais não tão profundo assim. E começar uma relação, inclusive com esses desafios do cotidiano, da atualidade, torna esses desafios mais desafiadores ainda. Então, aqui a gente quer falar um pouquinho como é que são essas primeiras interações, né? Como é que a gente pode acabar ficando sobrecarregado com a ansiedade, como é que a gente coloca as nossas expectativas e como é que a gente sente as pressões internas nesses primeiros passos em uma relação. O Sérgio e a Lígia já estão chegando aí. Deixa eu fazer o convite aqui novamente, ver se eu consigo. Convidei um, vamos convidar mais outro. Pronto, vamos ver se agora vai. Convidei aqui, vamos ver se eles aceitam e chegam por aí. Mas aí, Edson, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Voltou um friozinho aqui no sul. Quero deixar um abraço para um grande amigo meu que está online aí, o Fabrício Rasolin, que é um excelente astrólogo também. Então, um abraço, Fabrício, boa noite. Obrigado pela presença. E estou entusiasmado com as boas novas que andei tendo da participação dos nossos amigos do 639, os 63 Lovers. Estou super feliz mesmo. E estou entusiasmado de estar de novo numa live aqui. Quero agradecer a toda a equipe do 639 por proporcionar esses momentos que a gente pode trocar diretamente com todo mundo que está conectado com a gente. Estou bem feliz mesmo. Também estou bem feliz. Inclusive, me apresentando, pessoal, eu sou o Fernando Alexei, sou gerente de projeto aqui no 639. E o meu papel aqui é, inclusive, pegar toda essa ideia, né, esse recheado de apanhado de ideias que fazem parte da nossa revolução do amor e transformar isso em tecnologia e comunicação junto com o nosso time maravilhoso. E aí, Sérgio, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Dex? Tudo bem? Oi, Edson. Acho que ali chegou também. Você sabe que eu não estou vendo o Sérgio. Eu não estou vendo o Dex. Eu estou vendo todos vocês. A Lígia eu estou vendo uma parte de algum tecido, mas estou vendo. Eu estou vendo a cortina dela que eu estou achando super bonita. Agora eu vejo ali. Olá, queridos, tudo bom?
Pois Tudo, eu é. estava ouvindo vocês. Estou vendo todo mundo, estou vendo o Sérgio também. Ah, que bom. Sérgio, já conseguiu ver eu e o Edson? Não, o Edson sim, a Lígia sim, você não. Eu não Ih, vejo rapaz. Eu estou usando uma camisa amarela, estou a caráter, deu uma mudada no visual para me tornar mais sábio da montanha, tentar ficar mais próximo de vocês. Mas me ouve bem, né? Me ouve bem. Ouço bem. Então, Será que vale eu sair e entrar de novo, não? Será? faz uma tentativa e a gente vê se rola. Vou convidar aqui de novo. Tá, Enquanto isso, é porque o Edson também Dex, não está enxergando. Vou tentar fazer. Dex, a Joselene está perguntando que queria saber mais sobre o 639. Aqui embaixo, ó. Aí tá. Opa, claro. Deixa eu fazer o convite aqui para o Sérgio. Chamar ele novamente. Vamos lá. Quem que perguntou qual é o nome da pessoa? Joselene. Juscelene. Muito prazer, Juscelene. Boa noite. Sou Fernando. O 639 é, dentre muitas coisas, uma revolução, uma possibilidade para os afetos. Hoje nós temos algumas iniciativas e a principal delas é um aplicativo de relacionamentos que une astrologia e tecnologia. Nós unimos pessoas através da compatibilidade astrológica, através de um estudo profundo entre mapas astrais. E a partir disso, a gente permite que o seu interior faça uma escolha para uma outra pessoa, uma outra conexão, entrar em conexão com você e você começar a conversar com essa pessoa e conhecer ela de uma forma potente e amorosa. Então, aqui está chovendo muito, talvez seja isso. Ah, pode ser. Fiz o convite para o Sérgio, ele está convidado aqui. Eu nem consigo convidar de novo, só cancelar. Não, ele deve entrar já, vamos ver. Ih, deu aqui que ele não pôde, deixa eu tentar novamente. Josilene, se você quer, eu faço um convite então para você. Você pode baixar na nossa loja de aplicativos. Né? Você pode ir no Google ou na Apple Store, digitar 639 App. E se você quiser também, você pode também digitar no Google 639 App, você vai achar o nosso site, saber tudo sobre a gente por lá e fazer o seu cadastro para poder começar a buscar suas conexões potentes. Bom, pessoal, agora que estamos todos aqui, vou fazer uma apresentação rápida. Né? Estamos aqui com esse nosso conselho estelar maravilhoso, né, para falar sobre os primeiros passos na relação. Temos aqui Edson Drago, Lígia Franklin e Sérgio Seixas, que são nossos co-criadores da iniciativa 639, né? Nossa Revolução dos Afetos. Bom, então quero abrir aqui com uma pergunta que vai começar aqui essa conversa, essa roda gostosa de conversa, direcionada para o Edson. Então, Edson, começar uma relação pode ser muito emocionante, né? Mas a gente sabe que também traz bastante ansiedade, principalmente nos primeiros encontros. Como que a gente pode lidar com essa ansiedade, com esse sentimento, né, no início de uma relação com mais leveza? E como o autoconhecimento pode ajudar a gente nesse processo? Boa, pergunta complexa, né? Vamos lá. Vamos ver. É uma situação sempre, vamos chamar assim, sensível, no mínimo, mas tem uma única razão. A ansiedade não acontece por nada. Ela tem uma base. Basicamente, é o medo da rejeição. Não tem como negar isso. Eu tenho medo de ser rejeitado. Ponto. Pode ter algumas outras emoções associadas, mas não. Então, o primeiro de tudo, quando a gente está começando uma relação, o primeiro de tudo é relaxar com relação a esse começo, mas principalmente identificar que está sentindo ansiedade e que essa ansiedade vem pelo medo da rejeição. Tá? Eu tenho medo do que possa acontecer, e o que possa acontecer pode ser algo que me vá fazer sentir dor. Então, o primeiro de tudo é reconhecer que esse sentimento está ali. E depois, o segundo de tudo eu vou me mostrar exatamente como eu sou, apesar do medo da rejeição. Então, uma das piores coisas que pode acontecer num começo é que eu comece a mostrar para outra pessoa um personagem, um personagem que não seja eu, tentar mostrar sempre o meu melhor perfil, as minhas melhores habilidades e minhas melhores características,
Mas isso implica muitas vezes que eu tenha que me conhecer mais para saber exatamente que características que eu estou mostrando agora. Então, fazer um papel, criar um personagem, criar ou inventar características que não são próprias minhas, vão me fazer eu me sentir sobrecarregado e vai fazer com que, se a outra pessoa se interessar mesmo por esse personagem que eu fiz, ela está se interessando por uma pessoa que não sou eu. Então, a pior maneira que tem de começar alguma coisa é criar esse personagem ou inventar alguma coisa que seja pouco confortável para mim logo ao princípio. Então, isso é o primeiro passo, tá? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E é claro que, é óbvio que, se eu não me conheço, eu não vou saber mostrar com habilidade aquilo que eu sou. Da mesma forma, eu também não vou saber que outras emoções estão tomando parte nesse começo. Então, acho que a primeira abordagem, o primeiro passo ao estar começando uma relação, tá? Se conectando com uma pessoa pela primeira vez, é ser absolutamente autêntico, por um lado, e ser absolutamente curioso com quem aquela outra pessoa é. Porque a gente não pode negar que a gente tem expectativas. Aliás, é impossível amputar uma expectativa. No momento que eu desejo alguma coisa, eu tenho, no mínimo, a expectativa de alcançar essa alguma coisa. Então, eliminar todas as expectativas, como a gente pensou na década de 90, né? A psicologia estava... Precisamos eliminar as expectativas, porque a expectativa é a causa da frustração. Não tem como eliminar uma expectativa, então eu tenho que me dar conta de que expectativas eu tenho e como é que eu posso permanecer flexível com relação a essas expectativas para poder também deixar outra pessoa se mostrar como ela realmente é. Porque se ela me mostrar alguma coisa que está muito de acordo com a minha expectativa e eu criar uma espécie de fantasia sobre essa outra pessoa, eu vou me desiludir logo ali adiante. Então, essa desilusão vai acontecer porque eu estou me permitindo me iludir antes. Então, essa autoilusão e permitir que a outra pessoa se iluda com quem eu sou, o próprio nome está dizendo, na volta da esquina, quando a realidade se mostrar, eu tenho uma desilusão. Então ela não é útil para ninguém, ela é uma grande causa de angústia e de sofrimento nos começos das relações. E muitas vezes, na construção da relação, ao caírem essas, por assim dizer, máscaras, vai parecer que eu não sou uma pessoa confiável, porque afinal de contas, desde o princípio eu estava mostrando alguma coisa que não era eu. Então, opa, mas se esse cara é capaz de mostrar essas coisas, se esse cara é capaz de criar toda essa atmosfera, quem é esse cara? Eu não sei quem ele é. Então, a confiança se desarma logo depois dos primeiros encontros. Então, de novo, a única atitude possível para começar uma relação é realmente a atitude de ser autêntico. A gente tem que reconhecer uma coisa, que é muito bom quando a gente está começando a se encontrar com alguém que também está interessado em se encontrar com a gente. Então, essa reciprocidade inicial é uma maravilha. Mas aí logo, quando a gente começa a criar essas melhores atitudes, ou tentar mostrar sempre o mesmo lado de perfil, porque é como eu fico melhor, quando o meu outro lado aparecer, vai dar um susto. Entende? Vai acontecer uma coisa, opa, peraí um pouquinho, isso aí eu não estava vendo antes. Então, parece que eu comprei uma coisa e eu estou recebendo outra. Parece que eu vendi alguma coisa, mas eu estou entregando outra. Então, se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são as minhas características, se eu não sei quais são essas emoções que estão comigo, se eu não estou me permitindo observar essas emoções sem tentar controlar o processo, evidentemente eu vou causar muito mais barulho, muito mais ruído, vou causar muito mais tensão na construção dessa relação do que propriamente um ambiente propício para que uma relação cresça a partir do zero. Mas acho que isso é só uma pequena nota introdutória, teria bastante outras coisas para falar, mas eu estou louco para ouvir o que a Lígia e o Sérgio têm para dizer sobre isso também. Manda então, mulher. Oi? Ela Vou eu? é você. Tá. Então, eu acho, sabe, Edson, que o que eu teria para dizer? Eu acho que a partir desse princípio que quanto menos eu me conheço, mais eu me sinto inseguro ou insegura diante das situações, principalmente as situações novas. E
inclusive nas relações. E principalmente naquelas situações que a gente vai se sentir avaliado, julgado, porque daí vem esse medo de não ser aceita, ou não ser aceito, de não ser escolhido. Por detrás disso, tem um medo no fundo da gente não ser amado ou não ser amada. E é uma coisa que dói, que machuca bastante, né? Então, agora, ao mesmo tempo, eu acho natural, como você, eu acho que chegou a mencionar, que quando a gente vai começar uma experiência nova, a gente sente um certo frio na barriga. Eu acho que isso faz parte, porque a gente está diante de uma situação nova, né, que a gente não conhece ainda, mas a gente está desejando que aquele novo aconteça. Eu acho que faz parte, né, da própria da experiência, sentir esse frio na barriga. O problema não é a gente ficar torcendo, numa torcida para que aquilo dê certo, e isso mexer com a gente. O problema é o exagero que advém, na verdade, dessa insegurança, desse medo da gente não ser amado. E aí vai gerar um desconforto muito grande, às vezes paralisa. Algumas pessoas ficam com tanto medo. Eu já ouvi relatos de que, nossa, quando teve a conexão, eu fui embora, porque eu constatei que tinha alguém possível. Então, tem vários desdobramentos que esse medo da rejeição, de não se ser amado, pode gerar, eu acho, né? Então, o que eu ia dizer? No fundo, se alguém percebe que é movido por esse medo, não finja que não tem. Essa é uma grande oportunidade da pessoa olhar, se dar conta e falar, poxa, eu vou enfrentar isso, eu vou trabalhar isso. Porque esse tipo de medo não vai atrapalhar só nos relacionamentos, eu acho. Vai acabar aparecendo em outras situações da vida, porque a pessoa tem esse medo de não ser aceita, enfim. Então, eu acho que vai ser necessário que ela se trabalhe. E aí eu vou sugerir um pouquinho assim, né? Se a gente sente esse medo, talvez a gente pudesse refletir. Se eu for rejeitado ou rejeitada, qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Será que eu vou morrer por causa disso? Não vou. Né? Será que eu vou deixar de ser eu? Não vou. Realmente eu não vou ter valor se eu for rejeitado? Quer dizer, o valor de quem eu sou está na mão do que os outros pensam sobre mim ou está no fato de que eu sou quem eu sou? Né? Então, se eu for rejeitado, eu acho que se a pessoa sentir isso, se debruçar e começar a conversar com ela mesma, refletindo sobre tudo isso, né, ela vai conseguindo enfrentar esse medo. E se a gente for sincero com a gente mesmo, nós também não escolhemos todo mundo. Não é todo mundo que nos atrai. Não é mesmo. Então, qual é o problema que alguém não nos escolha? É apenas o que acontece, é o processo natural da vida. Né? Então, quem falou mesmo que eu tenho que ser uma unanimidade, que todo mundo acha que eu sou uma pessoa incrível, maravilhosa e queira ficar comigo? Então, se a gente passa a sacar isso, as coisas vão ficando mais leves, a gente vai se libertando desse medo que é tão, eu acho que impeditivo da realização, e é uma energia desperdiçada totalmente, né? Que sai pelo ralo e a relação acaba ficando muitas vezes impactada. E se acontecer um relacionamento apesar desse medo, esse medo vai aparecer lá na frente. Provavelmente essa pessoa vai ser uma pessoa que vai tentar controlar a outra, ficar super enciumada. Então é melhor já cuidar disso agora, né? Então, se a gente trabalha isso, a gente vai poder investir em conhecer a outra pessoa com mais calma e fazer de todo esse começo uma aventura muito mais deliciosa, e também já é uma maneira de garantir esse porvir aí com mais tranquilidade da própria relação, se ela acontecer, né? Acho que é isso que eu queria acrescentar também. Homem? Então, eu acho que, parafraseando Descartes, eu diria o seguinte: me sinto amado, logo existo, né? Claro que não foi isso que ele disse, né? Mas me sinto amado, logo existo. A perspectiva da invisibilidade, a possibilidade de nós nos tornarmos invisíveis no mundo ou por olhar do outro, é avassalador. Como o Edson falou também, o medo da rejeição, porque o não é como se fosse uma espécie de enterro
né, ou de aborto, né, de algo que eu luto tanto que é para existir. E eu só existo na experiência do afeto. Eu só existo na experiência do afeto. Uma coisa que eu acho revolucionária e que é difícil das pessoas entenderem, primeiro que a ideia da reciprocidade é uma ideia maravilhosa, né? É um sonho de consumo de todo mundo, a experiência de reciprocidade. Mas e o problema da reciprocidade é que a gente acha que para a gente viver o amor, alguém tem que nos amar. A gente tem que amar, a gente tem que ser amado, a gente tem que ser aceito, a gente tem que... E quando a gente acaba se esquecendo da gente, a gente fica na mão do outro, porque se o outro não nos ama, logo eu não existo, eu me torno invisível. E é dar muito poder para esse outro. É como se esse outro acabasse nos esculpindo, né? Através desse afeto, eu me torno uma pessoa visível, tangível, presente. Então, eu costumo falar uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender, que é o seguinte: eu nunca senti uma pessoa, eu nunca conheci uma pessoa que não fosse amada. Essa é uma frase que eu acho, essa é uma experiência que eu acho maravilhosa. Eu nunca conheci uma pessoa que não fosse amada. O nascimento de uma criança, o nascimento de alguém. Eu quero lembrar que a ideia da rejeição, a ideia do abandono, a ideia do virar as costas, é uma qualidade de afeto, né? A indiferença é uma qualidade de afeto. Evidente que quando a gente está identificado com uma imagem construída ou com ego, a gente tem uma lista de desejos que a gente gostaria que o outro cumprisse. Mas quando a gente pensa, né, na vida, a gente vive a vida, a gente está presente, né, a gente consegue sentir que a gente é amado pela vida, é amado pela natureza. E claro que para o ego isso não basta. A gente tem que ter uma validação, a gente quer ter uma validação do outro. Que isso é importante, até a quinta, sétima página. Mas a partir dali, se a gente continua nessa ladainha de que eu preciso do amor do outro, eu falo assim, olha, eu estou sequestrado, né, eu me sinto sequestrado pelo afeto do outro. E aí eu vou precisar corresponder à expectativa do outro. Aí é o seguinte, eu estou indo ao encontro de me tornar objeto da expectativa do outro, objeto da expectativa do mundo e não sujeito de mim mesmo. Eu deixo de ser protagonista, então, para ser um objeto. Essa é a nossa saga. Eu acho que colocar o afeto e colocar o amor como a primazia da existência é tudo de bom. Agora, colocar isso na mão de terceiros, né, terceirizar essa minha nutrição, esse meu alimento, né, eu me alimento se alguém trouxer esse alimento. Eu entendo. Termino a minha fala dizendo que existem duas instâncias. A instância daquilo que eu dou conta, que é eu preciso me sentir amado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha mulher, pelo meu marido. Mas isso a gente sabe, há milênios que a gente sabe. O que a gente precisa saber é uma outra coisa, que independente do amor do outro, eu preciso acessar o sentimento de me sentir amado. Há 2.500 anos atrás, há 4.500 anos atrás, as pessoas diziam, eu quero me sentir amado, eu quero amar, eu preciso ser... Mas isso tudo bem, nenhum problema. Agora, a pergunta que fica, você não consegue sentir esse amor independente de alguém ser o veículo? Né? Percebe que nesse momento o 639 ele abre um leque bastante grande, que ele sai da relação do par e vai para uma relação desse afeto com uma totalidade, que é a própria vida, que é a própria existência, que é o próprio dia a dia. Então, essa ansiedade tem muito a ver com o fato da gente querer existir aos olhos do outro e só o outro pode nos esculpir, só o outro pode nos parir. E isso daí, realmente, olha, na era que a gente está entrando aí agora, nessas experiências aquarianas, vai dar errado a gente se sentir na mão de terceiros, né, para se sentir amado. Nossa, eu tinha uma pergunta para falar, mas assim, a cada parte que vocês foram falando, a minha pergunta foi sendo respondida, sabe? É muito bom ouvir vocês, é um privilégio estar aqui participando, porque, assim, compartilhando um pessoal meu,
quando geralmente eu começo uma relação, faz muito tempo que eu não começo uma, para ser honesto, tô casado há muito tempo, mas quando eu começava uma relação, logo no início, eu era muito, eu gostava muito de viver aquele amor muito intensamente e estar com aquela pessoa muito intensamente e saber tudo daquela pessoa muito intensamente. E, de certa forma, eu queria muito, quase como que perder o tempo, ganhar o tempo perdido, sabe? Tipo assim, eu quero saber tudo da sua vida no momento, enquanto eu não estava aqui, eu quero que você saiba tudo da minha e tal. E é uma ansiedade, né? Uma ansiedade nessa ideia de você querer ser validado, querer ser esculpido. E foi o que ele já falou, que inclusive isso também é muito importante para a gente tomar cuidado de coisas que podem se desenhar lá na frente, né? Às vezes até uma pessoa mais possessiva ou algo do tipo, que é importante a gente cuidar com muito carinho, com muito cuidado, para que as coisas não se tornem algo desse nível. Então, cada parte que vocês foram falando, né, eu fui sentindo, tipo, caramba, entendendo cada parte minha que viveu isso no passado, sabe? Muito bom. Bom, seguindo aqui, queria lembrar para vocês fazerem, inclusive, como a Josilene, e baixar o nosso aplicativo na loja. Né? Você pode baixar tanto na Apple Store quanto no Google. É só ir lá na lojinha e pesquisar 639 App. E caso você queira ir numa outra possibilidade, estou no computador, não tem problema. Vai lá, põe no Google 639 App. Ou você pode botar no site 639app.com. Qualquer navegador, você digitou, você consegue fazer o cadastro, ter acesso à nossa plataforma e quem sabe, né, se conectar com alguém e viver uma relação potente. Bom, dando sequência aqui, a gente falou sobre essas questões da gente se conhecer melhor, como a gente lidar melhor com isso, para pouco a pouco a gente construir um elo, né? Construir uma relação mais saudável, uma relação mais consciente. Então, tem uma pergunta aqui para a Lígia, que é como é que a gente pode criar, então, já desde o começo, então, começando uma relação agora, vamos supor que todo mundo dessa live aqui e amanhã conhecer alguém. Como é que a gente pode fazer para conseguir ter uma base para uma relação saudável? Já começar isso desde o começo, já plantar essa semente para ver essa árvore crescer. Vamos falar. Me lembrei antes de falar uma coisa, o 639 app é gratuito, né, para o pessoal. Excelente então, lembrete. Então, desde o começo, como é que a gente pode fazer? Olha, eu acho que quanto mais a gente se percebe, sempre tudo flui mais fácil. Então, talvez a primeira coisa seja a gente perceber que tipo de relação, né? Eu sei que eu quero ter nesse momento, eu sei que eu quero ter agora, né? Algo mais sem um compromisso maior, por exemplo, eu acho que vou responder duas possibilidades que são as mais sintéticas, assim, eu acho. Se eu estou querendo algo sem um compromisso maior, uma coisa que não seja tão séria, algo mais brincante, vou chamar assim. Porque, sei lá, talvez eu tenha terminado uma relação importante há pouco tempo e eu sei que eu ainda não elaborei aquilo tudo que eu vivi, mas eu estou querendo uma companhia, eu estou querendo alguém para conversar, eu estou querendo alguém para passear, para ter sexo, para ter prazer. E está tudo certo, né? Está tudo certo. A única questão é que eu acho que vai ser muito mais interessante se a pessoa, além de saber o que ela quer, ela colocar para outra pessoa que ela quer isso, para que a outra pessoa também tenha oportunidade de ver se quer esse tipo de relação ou não. Pode ser que a outra pessoa também queira, né? E então a gente está falando de quê? De sinceridade, de franqueza, né? Então, a pessoa se colocar. Vai que uma outra pessoa percebe que ela, nesse momento, o que ela deseja é ter uma relação mais consistente, que tenha essa coisa um corpo maior, né? Então, aí eu acho que nesse momento que vem aquela necessidade de se disponibilizar a trabalhar seus medos para poder viver essa experiência com a calma de se conhecer e de dar o tempo da outra pessoa conhecer você também, com a maior calma, né? Daí que a gente fala tanto do slow date no 639, que é exatamente a gente, desde o início, a gente ter uma calma para conhecer as pessoas. Por quê?
porque na correria ninguém conhece ninguém, a gente acaba se esbarrando se a gente quiser construir uma coisa que tenha aí uma consistência maior, como eu estava falando assim. E aí a gente vai construindo o amor, que na verdade, né, o amor demanda de um processo a ser vivido, né? Amar é uma viagem, se a gente quiser falar mais sério assim, o amor é um processo, mas a gente também pode ver que é uma viagem que a gente tem que ir indo, a gente não sai correndo, né? Então, o amor precisa de um certo tempo, né, gente, de criação e dos seus desdobramentos para ele poder ser usufruído. Então, nas duas situações que eu acabei de dar o exemplo, eu acho que a questão básica é essa experiência da sinceridade, da gente poder colocar, como antes o Edson tinha falado, a gente não querer inventar personagens, e sim a gente poder se mostrar quem a gente percebe da gente mesmo e ter um grande interesse também de perceber a outra pessoa. Isso vai esbarrar muitas vezes com as nossas inseguranças e medo se eu mostrar quem eu sou. Normalmente, logo no início, a gente tem uma tendência a querer mostrar só o lado lindo, maravilhoso. Isso é assim mesmo. A gente está querendo conquistar aquela pessoa. Então, claro, eu não vou sair mostrando aqui minhas coisas mais difíceis, mas é até inconsciente isso, né? E os bichos a gente vê que quando fazem a corte para namorar, eles se exibem todos e mostram todas as suas belezas. Nós, bichos humanos, fazemos isso também. Mas uma coisa é fazer isso naturalmente, outra é de caso pensar, né? É da gente ficar te escondendo. E aí, esse interesse na sinceridade da outra pessoa também. Como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente falando naturalmente, sem peso, não é DR, não. Mas a gente poder falar do que a gente está sentindo dentro daquela relação. E estar interessado no que a outra pessoa está sentindo também, enquanto a gente está começando nesse, sabe, né, nesse início assim. Eu acho que a astrologia, inclusive, nos ajuda sempre para a gente compreender a vida. E nesse assunto, eu acho que ela ajuda, assim, sabe, como referência, se a gente parar para pensar, astrologicamente, qualquer início, o nascimento de qualquer coisa, ele é expresso pela energia de Áries, né? Então, alguma coisa nasceu, aquilo é uma experiência ariana. Um amor nasceu, ou uma relação está nascendo, é uma experiência ariana. E aí tem uma sutileza que eu acho muito poética. Por quê? A força de Áries é a força do início e também é um dos signos que fala de sinceridade. Logo, até a astrologia já vai dizendo para a gente que o início de um amor e a sinceridade caminham de mãos dadas para que o bem-estar possa ser gerado entre aquelas pessoas. Assim. E aí a gente já sabe que a astrologia então nos fala do fluxo normal da vida. E quando a gente vai vivendo as nossas experiências através desse fluxo natural, é quando as coisas tendem a ficar mais confortáveis e melhores para quem está vivendo aquilo. Então, se a gente for sincero desde o início, eu acho que isso é a base, sabe, para esse bom começo poder acontecer. Dentro dessa sinceridade, claro que a gente vai precisar se conhecer um tanto e a gente vai ter que estar observando os nossos medos e inseguranças, porque isso talvez seja um maior impedimento para que a gente seja franco e sincero. A gente vê, então, eu só queria aproveitar, já que você me fez essa pergunta, Dex, para falar uma coisa que eu acho que é super importante para eu ouvir o Edson e o Sérgio também. A gente vê, então, que já no início de qualquer relacionamento, e como as relações, então, são importantes, porque mobilizam coisas muito importantes. Então, às vezes, a gente nem conhece direito aquela pessoa, mas o início já pode estar mobilizando os nossos medos e feridas ou as dela. Então, eu ia aproveitar para dizer assim, olha, a gente deve começar com cuidado. A sinceridade, a franqueza também é um cuidado com a outra pessoa. E cuidado, porque cuidado até assim, né? Quantas vezes a gente já ouviu a pessoa faz conexão no 639 e aí ela fala um oi, não sei o que, e ela some sem dar nenhuma, né? Sem falar nada. Então, a gente lembrar que esses começos são bons, é importante começar com sinceridade, com cuidado, para a relação não se desdobrar. Se ela não se desdobrar também,
ela pode se tornar uma grande amizade ou não, mas mesmo que não, se a gente tiver cuidado com a outra pessoa também, eu acho que nos fortalece em algum nível, sabe? A nós mesmos e a outra pessoa. Então, eu queria aproveitar para falar isso. E agora eu quero ouvir aí os meus companheiros de 63 Lovers. Até porque o que o Edson falou também no início sobre a autenticidade, né? Seja autêntico, seja você mesmo, não sei o quê. Isso implica também alguma habilidade expressiva, né? Porque às vezes, olha, eu fui autêntico, mas meti o pé na porta e aí deu uma M federal. Então, a habilidade é bom e eu gosto, né? Assim como respeito, essa coisa toda. Mas você me perguntou como podemos, desde o começo, as bases de uma relação mais saudável. Eu vejo duas coisas. Uma é a gente desenvolver um estado de observação e a outra é a gente ter ferramentas psicoespirituais. O estado de observação é muito, muito, muito importante para tudo na vida. Para tudo na vida. A tendência nossa é a gente sendo levado de roldão pelas coisas, vida que segue, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente tem um estado de observação, de presença, de atenção muito frágil. Até porque parece que quanto mais a gente observa, parece que a gente é exigido a ter algum nível de comprometimento com aquilo que a gente observa. E eu acho isso maravilhoso, porque o comprometimento, essa palavra mete medo, né? Dá até urticária, a pessoa começa, porque já pensa na palavra casamento no sentido pior do termo, né? Compromisso, não quero compromisso com nada, né? Isso é um assunto, dá uma live, a gente propõe que a gente faça uma live sobre comprometimento e do outro lado, eu não quero compromisso com coisa nenhuma, qual é o impacto que isso traz. E muitas mulheres reclamam disso, mais do que os homens, muitas mulheres reclamam disso. Né? Eu acho que a existência de um útero, né? eu acho que a existência de um útero, de um ovário, entendeu? Reclama por gestos mais gregários do que tão somente nômades, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu acho que essas duas coisas, um estado de observação e outras ferramentas psicoespirituais. Quando você me pergunta assim, como é que se faz para a gente construir uma boa mesa? Eu digo assim, olha, você tem que saber construir essa arquitetura e você tem que ter ferramentas para isso. Então, dentro do lado psicológico, é saber lidar com temas dificílimos, como rejeição, abandono, né? Medo de dar certo, medo de... Uma das coisas que a gente mais complexas é o medo da nossa própria potência, é o medo porque se a coisa funciona, se a coisa dá certo, essa relação próspera, ela vai exigir da gente uma série de expertises que eu não sei se eu tenho. Eu não aprendi isso em casa. Então a ideia da gente conviver com a frustração é uma ideia familiar, entendeu? A gente administrar uma frustração. Então quando a gente tem uma ferramenta psicológica, quando a gente se trabalhou, a gente fez terapia, a gente teve uma autoanálise também, a gente fala assim, puxa, a ideia da rejeição, a ideia do não, a ideia do abandono, a ideia de uma crítica, a ideia de um ciúmes, isso tudo pode ser podem ser nutrientes maravilhosos para a gente fazer um upgrade na relação. E não só um upgrade na relação, mas um upgrade nos indivíduos. Que o que conta muito é o quanto me torno um ser humano melhor a partir dessa relação. Porque o objetivo não é o seguinte, olha, eu me anulo, você se anula, e a gente vai construir uma casa, vamos botar filhos no mundo, e a gente vai preparar esses filhos para se darem bem no mercado. Vamos dizer assim, não. Que essa relação me ajude a me construir. Isso demanda que eu tenha ferramentas psicológicas, o que não significa eu fazer uma faculdade de psicologia. Mas primeiro, ter um estado de atenção, e um segundo, eu ser iniciado um ponto na arte de ordenhar os eventos. Né? A gente às vezes vive uma crise simbólica, a gente lida com tantas imagens, mas a gente não sabe muito bem ver o valor simbólico dessas imagens, nem dos acontecimentos. E outro aspecto é o aspecto espiritual, não religioso, mas o aspecto espiritual, que é o seguinte, uma relação, né? Por exemplo, a arquitetura do desejo, né? Quando a gente pensa na arquitetura do desejo, a origem do desejo, a demanda dos desejos, a quem os desejos servem, qual é a origem desse desejo? Para que eu estou numa relação? Se a minha relação é muito passageira, é uma relação de fim de semana, ela tem um significado de fim de semana, que pode ser, às vezes, só o prazer, mas dificilmente é só o prazer.
Dificilmente é só o prazer, porque tem algum componente extra ali que eu posso, às vezes, descartar, não quero prosseguir. Então, o aspecto da ferramenta espiritual é ver que as relações de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, elas atendem a uma demanda de evolução do indivíduo. Elas demandam um nível de evolução do indivíduo. Se isso se presta tudo ao ato da gente fazer um esporte, ao ato da gente preparar um jantar, por que não valeria para uma relação, ainda que fosse só de um fim de semana, ou de uma vida inteira, de uma boda de ouro? Então, essas ferramentas espirituais, a parte espiritual é perceber o sagrado, perceber assim o aspecto mais luminoso do ato de 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas se unirem e compartilhar afeto. Isso é um milagre, isso é uma revolução, entende? E não é só a revolução do desejo, a revolução do prazer, é a revolução do amadurecimento emocional e do processo evolutivo também. Muito E aí, bom. Edson? Pois vamos lá, então. Eu vou aceitar, eu vou pegar um ponto que tu deixaste, Sérgio. Eu vou trazer também um ponto que a Lígia falou antes, mas eu vou passar bem rápido, que eu acho que é parte desse começo de construção. É a gente se dar conta da herança antropológica, da herança cultural que a gente traz, sendo ocidentais nessa virada de milênio. O que eu vejo, né? A Lígia falou antes do slow dating, e o slow dating era uma reação ao fast dating, ao fast food, a viver rápido do final da segunda metade do século XX. Eu acho que a gente está trazendo uma resposta para isso, e eu acho que o 639 é justamente um veículo dessa resposta, que é não só diminuir a velocidade, mas é se dar conta de que a gente veio aprendendo a consumir o mundo. Então, a gente chega nas relações, muitas vezes, com uma atitude de consumo. Essa pessoa está na minha frente e eu vou pegar ela para usar pelo meu benefício. Eu vou me nutrir emocionalmente com essa pessoa e eu não aceito que ela me ponha muitos limites nisso. Então, parte do que tu falaste, Sérgio, com relação a uma atitude muito masculina de eu não quero compromisso, porque vem eu não aceito limites de nenhuma forma. E o que é uma atitude, vamos ser sinceros, é uma atitude um pouco infantil. Né? A criança não aceita limites nenhum, ela tem que passar por uma educação onde ela vê, pera um pouquinho, limites são saudáveis. Então, eu acho acho que a pergunta que o Dex trouxe para a gente hoje, essa pergunta é fundamental, que a gente saiba que a gente precisa de uma atitude de limites, de compreensão prazerosa com os limites, porque os limites é que vão dar forma para aquilo que a gente tem. Eu queria lembrar o Hegel, que eu acho que foi o primeiro filósofo que tocou nesse ponto, que era a gente vai pelo mundo consumindo e vai consumindo coisas daqui e dali, quando vê a gente bota a mão em alguma coisa que diz, opa, comigo não. Então, essa imposição desse limite que a outra pessoa nos dá é o que vai fazer com que eu desperte. E muito daquilo que, para o Hegel, era o nascimento da consciência, é justamente entrar em contato com um primeiro limite, que é uma outra pessoa consciente de quem ela é, nos coloca esse limite e a gente desperta para essa consciência. Eu acho que é um primeiro grande passo. E eu quero observar também que um pouco do resultado que trouxe essa atitude masculina depois dos anos 70, 80, 90, é que a mulher, não, peraí um pouquinho. Se é assim, se tu está tentando me usar, eu vou te usar também. Então a gente chegou num certo ponto, na virada do ano 2000, aonde era uma coisa, vamos ver quem é que usa mais o outro. Peraí um pouquinho, será que é isso mesmo que a gente quer? Pô, eu acho que não. Porque isso cria um conflito eterno. E não é isso que a gente quer quando a gente está começando uma relação, e não é isso que a gente quer quando a gente está aceitando esse chamado, como o Sérgio gosta de dizer, essa demanda da alma pelo amor, pela partilha desses sentimentos mais elevados. Realmente, trazer o consumo para isso é a última coisa que a gente quer. Então, o limite e o compromisso vão dar forma para aquela relação que a gente vai ter. O quanto de e com o que eu me determino dentro dessa relação
vai variar com a pessoa com quem eu estou começando, vai variar com o momento da vida onde eu estou. E é isso, acho que o Sérgio também colocou esse outro ponto, se eu não estou atento a mim mesmo, me observando e usando essas ferramentas psicológicas, espirituais, comunicativas, como é que eu transbordo essa comunicação, por meio dessa comunicação, como é que eu transbordo esse meu desejo de estar com a outra pessoa, atento também a essa noção de cuidado, que está numa das coisas que a gente conversou bastante entre nós, que é o veículo da elegância. É eu poder demonstrar esse meu desejo com elegância. E é importante que eu coloque os meus limites, até aqui, companheiro, daqui para cá, não. Mas colocar isso de uma maneira que seja atenciosa, elegante, acolhedora. Então, acolher a outra pessoa com as suas ansiedades também. Porque se eu tenho alguma ansiedade, a outra pessoa também está chegando com as suas ansiedades, também está chegando com os seus medos, com as suas feridas. Então, o quanto que eu estou aberto para acolher e dizer, olha, espera, vamos se cuidar, vamos se tratar bem, legal, né? E isso traz também essa coisa do conhecimento do meu próprio mapa astrológico, é que eu tenho uma forma de cuidar que possivelmente é diferente da outra pessoa. A outra pessoa vai ter uma maneira de cuidar que é um pouco diferente da minha. Eu sou capaz de construir essa ponte. Eu estou comprometido com construir essa ponte de cuidado recíproco, aonde eu vou aceitar o cuidado dessa outra pessoa e eu vou oferecer o meu cuidado. Eu acho que tudo isso faz parte dos começos, é quando a gente está realmente se mostrando. E se a gente consegue construir essa ponte, essa relação vai ser muito nutridora, durando o tempo que tem que durar, que seja rápido, que seja um fim de semana, que seja um ano, que seja uma relação de 20 anos, não importa. É que durante todo o tempo a gente esteve sendo elegante e a gente esteve cuidando da gente e mostrando, olha, se tu quer cuidar de mim, é assim que eu sou cuidado. Olha, eu quero cuidar de ti. Diz para mim, como é que tu é cuidado ou cuidada? Então, essa atitude de reconhecimento recíproco, sabendo que ali do outro lado tem uma pessoa com tantas emoções positivas e negativas para trazer para dentro dessa relação. Negativo aqui, eu quero que vocês me entendam, tá? Eu não acho que uma emoção seja negativa, mas ela vai... Eu não quero sentir essa emoção, então eu boto um não em cima. Tá? Então, por isso a gente chama de negativas, porque eu quero negar essa emoção. Então, sabendo que a pessoa está trazendo tudo isso, é o quanto que eu estou verdadeiramente aberto para uma relação aonde eu vou desfrutar dela com toda a minha verdade, com toda a minha autenticidade, e eu estou completamente aberto e disposto para me relacionar. É óbvio que eu vou ter medo de me mostrar, porque outra pessoa pode fazer uso disso. Se a outra pessoa faz uso disso, é um problema dela. Tu só chega e diz, olha, desculpa, companheiro, estou indo embora, tchau. E é simples, não é tão difícil assim. Mas, claro, voltando lá para o início, eu vou ter medo da rejeição, blá, 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 a gente já falou sobre isso. Acho que o mais importante é a gente se dar conta de que esses começos são sensíveis, sim. E a gente tem que tomar cuidado, é como uma plantinha nova, é como um bebê. Vamos se tratar bem como começo. Acho que se a gente tem esse impulso, eu acho que já é um grande passo para começar uma relação saudável. O Edson, o Jadir está dizendo aqui o seguinte, só conversa fiada. Não é fiada, não. Custa bastante, custa esforço, não é fiada, não. Só fiar é isso mesmo. A gente tem que fiar. Ele com paciência. O Edson, só um parênteses aqui. É interessante o que você falou, que num aplicativo dos afetos, de amor, você fez uma apologia a Saturno, que eu achei maravilhosa, que é a questão do limite, e você fez uma advertência sobre a voracidade da Lua e da Vênus, entendeu? Que normalmente as relações afetivas são de Lua e Vênus. Você trouxe um oposto que eu achei muito interessante. Saturno como algo muito construtivo na relação de limites e a Lua, Vênus, por exemplo, podendo a sua própria voracidade devorar os tempos, devorar os espaços, devorar os territórios. Eu achei interessante, achei legal nomear, porque o nosso trabalho é muito fundamentado nesses aspectos da astrologia e da psique, né? Interessante. Valeu. Continua a conversa fiada, vamos lá. Vamos lá, vamos mais.
Achei sensacional, assim, inclusive como essas coisas, pelo menos para mim aqui, né, se costuram, assim, todos os pontos que vocês trouxeram são muito fundamentais. É, o Sérgio trouxe um ponto para mim que é sensacional, que é esse do compromisso, né? Eu sempre, fazendo um paralelo muito rápido aqui, eu sempre lembro daquela questão da guerra, inclusive daquela história dos soldados que eles passaram o Natal junto e no final eles depois tiveram que guerrear e aí teve alguns que protegeram o outro. E não é que eu gosto dessa história, né? É uma história triste, mas ela me faz refletir sobre essa ideia de que como a gente é capaz de fazer coisas absurdas com o outro ser humano quando a gente não tem compromisso. E o compromisso, eu gostei muito quando você trouxe isso, que ele não necessariamente nasce ali, mas que sugestivamente ele nasce no observar. Desde o momento que você presta atenção agora me veio a palavra em inglês, né? Você pay attention, você paga uma atenção para aquilo ali, você na sequência você acaba se comprometendo com aquilo, sabe? Você forma um elo com aquela pessoa. E acho muito interessante, sim, essa live da gente fazer de compromisso sem compromisso. Acho muito importante a gente falar sobre isso. E aí o Edson e você também trouxeram uma questão sobre ferramentas, né? Eu acho que essa questão dos limites é desafiadora, né? A gente entender nossos limites e decidir e impor certos limites, e é muito importante a gente ter ferramentas para isso. E aí o Sérgio agora linkou a parte de não ter limites com uma outra questão, que é a nossa ferramenta, a sabedoria mãe, que é a astrologia, que foi o começo do que a Lígia falou, né? E eu acho muito bonito isso, que eu algumas vezes na minha vida também já me relacionei, eu atropelei algumas fases e a gente paga o preço lá na frente, né? Quando a gente não respeita as fases e o tempo de cada situação, depois a gente acaba sendo cobrado por uma coisa ou outra. Então, eu queria saber de você, Sérgio, eu juntei Lígia com Sérgio, saber de você, Sérgio, sobre essa ferramenta, né? Sobre essa ferramenta mãe, que é a astrologia. Então, o que a astrologia ela nos diz sobre como iniciar uma relação de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais equilibrada? Como é que a gente pode olhar para o nosso ascendente e ter mais consciência da forma como as relações e também dos nossos desafios nessa fase inicial do relacionamento? O que a astrologia pode nos ajudar como ferramenta e o que ela diz sobre isso? O assunto, olha, eu vou tentar ser muito sintético, porque o assunto é vasto. É evidente que o ascendente é uma marca dos nossos inícios, é uma marca dos nossos começos, né? Mas eu não gosto nunca de atribuir uma coisa. A gente fala assim, vidas passadas é o nó do sul, ponto. Entendeu? O karma é Saturno, ponto. Eu nunca gosto disso. Para mim, tudo é um mapa todo. Tudo é um mapa todo. Claro que a gente tem protagonistas diferentes. O ascendente, ele fala do início das nossas situações, afetivas inclusive. Mas, por exemplo, a posição da Vênus, a posição do Marte, a posição da Lua, a posição do Sol, a casa 5, a casa 7, a casa 8, mas de uma certa forma as 12 casas, né? Os 4 quadrantes, que eu trabalho muito com os 4 quadrantes, né? O quadrante do desejo, o quadrante dos vínculos, o quadrante do sentido maior e o quadrante daquilo que eu oferto, esse amor que eu me tornei através da relação a dois, que eu oferendo, né? Respectivamente, quadrante 1, 2, 3 e 4, sem falar nos 12 arquétipos, que é uma coisa que as pessoas, via de regra, não associam, né? As pessoas estão muito identificadas com o próprio signo, com o próprio ascendente. Às vezes as pessoas se orgulham, batem no peito. Eu sou leão com ascendente escorpião. Como se isso desse alguma garantia de alguma coisa, ou como se tornasse aquele ser humano melhor. E tem gente que fala assim, ai meu Deus, eu sou peixes com ascendente em câncer, eu sou... É como se isso também fosse... Gente, ninguém é o seu signo, ninguém é o seu ascendente. Isso tudo são construções identitárias que ajudam a gente a se referenciar nessa cartografia, né? Para o 639, esses arquétipos, esses 12 arquétipos, eles sinalizam a saga humana, que vai de Áries até chegar em Peixe. Se a gente por um instante esquecer o nosso ascendente, a nossa lua, o nosso meio do céu e o signo, por um instante, estudar profundamente os 12 arquétipos, você fala assim, gente, isso os 12 trabalhos de Hércules. Isso daí tem a ver
os nossos 12 trabalhos para nós nos tornarmos quem de fato somos. Entendeu? Então, a astrologia, não só através do ascendente, mas através da carta natal inteira, ela entrega de bandeja. E uma coisa que eu acho fantástica, a astrologia entrega de bandeja um tema que eu acho que é o seguinte, assim, eu acho que eu tenho um dedo podre, sabe? Eu tenho um dedo podre porque, poxa, todos os homens ou todas as mulheres que eu encontrei, sabe, nunca dá certo, uma coisa complicada, não sei o quê. Aí você pergunta, sabe aquela coisa? Espelho, espelho meu, haverá alguém mais... existe alguém mais bonito do que eu? Aí você olha para o mapa e pergunta assim, mapa meu, qual é o perfil mais profundo do meu homem, ou qual é o perfil mais profundo da minha mulher, do meu feminino? O mapa tem a obrigação de construir uma narrativa onde coloque na tua frente quase uma espécie de escultura desse masculino que é você ou que você também busca como uma demanda. Né? E o feminino também fala assim, gente, mas peraí, através do mapa eu posso refinar o meu olhar na minha busca de relações amorosas? Total. Porra, isso daí é uma revolução. Porque a gente pensa que o afeto é uma coisa somente empírica, é só empírico. Deu errado, tenta outra, deu errado, tenta outra, deu errado, tenta outra. Você imagina alguém que fosse construir um foguete. O cara vai construir um foguete empiricamente. Deu errado, tenta outro. Quantas pessoas já morreram com o fato do negócio subir e cair em cima da cabeça das pessoas? Não, peraí, tem uma ciência. Não, mas peraí, Sérgio. Você está querendo dizer que relacionar tem uma ciência? Tem. Não é a ciência da lógica, não é a ciência da razão, não é a ciência iluminista, não é a ciência positivista. É a ciência da psique. Agora, a ciência da psique ela está repleta de paradoxos. A ciência da psique está repleta de nonsenses. Tem coisas que eu não entendo. Mas tem uma ciência por detrás no ato da gente se relacionar. Então, eu quero dizer, olha, para os marinheiros de primeira viagem que querem uma bússola, entendeu? Um quadrante, eu não conheço ferramenta mais assim, mais potente para colocar o nosso olhar mais no prumo. Colocar o nosso olhar mais no prumo. Porque o bom navegador não é aquele que depende dos ventos. O bom navegador é aquele que navega independente dos ventos. Hoje em dia diz assim, rapaz, hoje em dia o mercado está complicado para a mulher, porque não encontra homem legal, interessante, ppp. Quando você está no teu promo, você imanta, você atrai, você, como as fêmeas no cio, que exalam uma substância, uma pessoa centrada exala uma substância que faz com que uma pessoa que vibre nessa dimensão fale assim, cara, aquela pessoa sentada lá na ponta é interessante. Porque ela é linda? Não necessariamente. Mas ela me passa eu vou querer conhecer aquela pessoa. Entendeu? Então, tem essa coisa do centramento, né? Que a astrologia, que na verdade é sinônimo para mim de expansão de consciência. Mas vamos lá. Como seria maravilhoso se existisse um aplicativo que fizesse uma leitura profunda de mapas astrais e conectasse pessoas. Boa. Ainda vão inventar isso, hein? Ainda vão inventar isso. Marisa. Oi? Vai lá. Quer acrescentar algo? Vou lá, eu? Eu vou lá como... Então, eu acho que tudo isso que você falou, homem, essa paixão pela astrologia a gente tem, eu acho que nós temos, nós quatro, inclusive o Dex já, exatamente por reconhecer essa potência toda como instrumento de vida, né? E tudo que você falou, e a questão de olhar para o mapa inteiro, quando a pessoa conhece, não astrologicamente, mas o significado do seu mapa inteiro, eu estou falando não astrologicamente, porque a pessoa não precisa ser astrólogo, né? Ela pode ter ouvido uma interpretação profunda e ampla, o mapa todo vai ajudá-la, porque o mapa traduz quem ela é, e aí ela fica, tem essa apreensão através da astrologia dela mesma, e a partir daí ela passa a lidar no amor e com tudo na vida muito melhor. Mas eu acho que o 639, nesse olhar astrológico, além de unir as pessoas, a gente investiu em oferecer uma ferramenta astrológica para facilitar os relacionamentos, né? A gente elaborou 4 dinâmicas afetivas que o 639 oferece para as pessoas. E essas dinâmicas afetivas, eu acho, pessoal, que quer dizer assim,
a gente fez, desenvolveu um algoritmo que é capaz de encontrar no mapa individual de cada pessoa como é que ela predominantemente ou dominantemente expressa o afeto dela. E a gente elaborou 4 formas principais, digamos assim, que existem para as pessoas expressarem o seu afeto, que são as 4 formas que a gente mais encontra. A primeira é do companheirismo produtivo, a segunda é a dinâmica sexual, a terceira é a emocional e a 4ª é a socioespiritual. Então, quem entra no 639 recebe a sua dinâmica afetiva, como é que ela tende, a alma dela tende a expressar o afeto que ela sente. Se é o companheirismo produtivo, aquela pessoa vai expressar o seu afeto vivendo coisas, vivendo experiências, aventuras, ou produzindo coisas com a pessoa com quem ela está se relacionando afetivamente, fazendo coisas, produzindo coisas juntos. Se a dinâmica for sexual, é o aspecto mais erótico, mais sensual do corpo, do físico, do prazer. Lembrando que todos nós temos as 4 dinâmicas, então a pessoa começa muito por aí, mas, vamos dizer assim, a parte sexual que depois vai levar ao desenvolvimento dos outros aspectos. Se for uma dinâmica emocional, é aquela pessoa em que expressa o seu afeto de uma forma mais emotiva, mais sensível. Muitas vezes são as pessoas muito românticas, como a gente chama, né? E o sócio-espiritual pode ser de 2 maneiras. Pode ser aquelas pessoas que se relacionam e sentem o seu amor tonificado quando têm experiências com grupos de amigos ou grupos... experiências de vida, né? Ou experiências coletivas, aquilo parece que inspira a relação deles e eles trocam entre si e saem fortalecidos. E uma 8ª, digamos assim, dessa dinâmica é quando o compartilhar das experiências espirituais é a forma que as pessoas mais expressam o seu amor e se sentem também o seu amor mais nutrido. As 4 dinâmicas eu acho que são super importantes, exatamente porque todos nós temos as 4, mas tem uma que é dominante. E quando a gente se relaciona com uma pessoa que tem uma dinâmica diferente da nossa, se a gente sabe da nossa dinâmica e sabe da pessoa, a gente vai poder entender, muitas vezes, que ela expressa o amor dela diferente do que a gente expressa. E isso já vai compreender a outra pessoa e a outra pessoa a nós, e a gente não vai cair naquela exigência de que, se aquela pessoa é mais pragmática, do companheirismo produtivo, não é que ela ama menos, é a forma dela amar. E isso facilita muito as relações. Além disso, se eu tenho uma pessoa que está sendo minha companheira ou meu companheiro, que tem uma dinâmica diferente da minha, pode ser um estímulo para que eu desenvolva a minha. Se eu sou muito emocional e eu estou me relacionando com alguém que é muito sexual, talvez eu traga para ela uma inspiração dela fazer contato com as emoções, os sentimentos dela, e eu possa desenvolver com mais liberdade a minha experiência sexual de relação com o meu corpo. E nisso nós vamos crescendo juntos. Isso tudo é baseado no mapa astrológico. Então, eu acho que essa é uma forma bem legal da astrologia nos ajudar, nesse início principalmente, né? Para a gente já ir se percebendo melhor e percebendo a outra pessoa. Às vezes, quando a pessoa não se conhece muito, ela pode olhar para a dinâmica que ela recebeu e ela não se reconhecer ali. Isso acontece, né? Mas aí a gente convida para que você preste atenção em você mesmo, observe, como o Sérgio falou, porque vai ver que observando você vai acabar de repente descobrindo que tem aquilo ali, e isso realmente pode ser uma ferramenta de valor muito grande, por isso que a gente colocou no 639. Né? Vai lá, Edson. Poxa, fica pouco para dizer depois disso tudo, porque, uau, bastante abrangente e profundo, obrigado. Mas eu acho que eu poderia acrescentar alguma coisinha, que é, quando a gente está estudando o nosso próprio mapa, por meio de um astrólogo ou dentro de uma terapia, realmente os começos predomina mais o ascendente. O ascendente está mais presente. Mas como
também o Sérgio colocou, é o mapa inteiro, que está o tempo inteiro em movimento, porque a gente está atendendo aos nossos impulsos. Cada planeta representa um impulso. Né? Como o Sérgio trouxe, né, que eu estava louvando a Saturno. Saturno é a capacidade da gente estabelecer uma estrutura, e a estrutura exige limites. Então, eu tenho um impulso saturnino de estabelecer limites, e isso é sempre bem saudável. Então, não existe nenhum bandido entre os planetas e entre os signos. Né? Eles tomam parte na vida da gente, e os 12 signos estão ali. Mas é muito importante que a gente saiba o seu próprio ascendente, porque a gente vive numa sociedade que exige que a gente seja muito dinâmico, que a gente seja muito uau, que vai em busca daquilo que a gente quer. Mas cada ascendente tem a sua maneira e tem o seu tempo. Alguns ascendentes são muito mais lentos, eles são muito mais sensíveis, eles exigem que a gente não se jogue de cabeça de uma maneira impulsiva, porque isso nos deixa nos sentindo um alienígena para a gente mesmo. Eu me sinto, meu Deus, esse não sou eu. Então eu não posso atender a isso. Se eu sei o meu ascendente e os planetas que possam estar se relacionando com esse ascendente, eu já não me exijo, mas eu aceito esse meu estilo particular de me aproximar, mesmo que a outra pessoa tenha o seu próprio estilo particular de se aproximar e de começar uma relação. E tem uma brincadeira que eu costumo fazer, que além do mapa mostrar o meu perfil de masculino e o meu perfil de feminino, esse perfil de feminino, no meu caso, eu vou buscar na minha companheira. E a minha companheira vai representar esse feminino que eu tenho dentro e vai servir de eco ou de espelho para isso. Mas também tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é quando eu saio do ascendente, que passou essa fase inicial, eu também vou começar a trazer a minha casa 7, a casa do descendente, que é oposta ao ascendente. Então, se eu conheço o meu ascendente, eu tenho que conhecer o meu descendente, porque é simplesmente o signo oposto. Então, se eu tenho um ascendente em touro, e tenho, eu vou começar sempre de uma maneira um pouco mais pausada, com uma voz um pouco mais calma do que seria um ascendente em Sagitário, ou um ascendente em Áries, que vamos lá, gente, vamos para a festa, e é isso. Então, eu sei que eu sou assim. Só que eu tenho que alertar quem vai se relacionar comigo, porque em algum momento eu vou migrar desse touro e eu vou fazer predominar o oposto de Tauro, que é Escórpio. Meu Deus, esse cara é louco. Não, todos nós somos sim. E o que acontece em alguns signos, tá? Algumas dessas polarizações que acontecem, é que elas dão realmente essa sensação de venda enganosa. Então, uma pessoa começa pisciana, tem um ascendente em peixes, ela começa, ai, tudo pode, nossa, tudo maravilhoso, ai, que lindo essa nossa atmosfera que a gente criou, assim, uau, maravilhoso, tá, tudo bem. Aí começa a criar intimidade, chega um momento, peraí, o que a gente tem é uma relação? Então peraí um pouquinho. Aí vem o Virgo, que é o oposto a peixes, e traz, né, um checklist. Uma relação de verdade é assim. Então, a gente tem que saber que essas dinâmicas estão dentro da gente e que a gente precisa ter consciência de que isso vai acontecer de ambas as partes. E a astrologia é maravilhosa nisso, porque ela nos dá um pouco de como é que a gente constrói as coisas de uma maneira tão, tão, tão particular, que é só eu que vou construir daquela maneira. E isso é óbvio, então, que a outra pessoa vai construir a sua maneira. Como é que a gente pode fazer com que isso funcione? Nós somos todos maravilhosamente iguais e maravilhosamente diferentes. Se eu não me conheço, eu não vou conseguir, por contraste, também conhecer a outra pessoa. E muitas vezes a gente entra numa relação muito narcisista. Eu quero ver alguém exatamente como eu. Não, pera um pouquinho, meu compadre. Então vai lá e te relaciona com o teu próprio espelho. Fica ali no banheiro te penteando, te achando bonito, que vai estar legal. Não precisa incomodar uma outra pessoa com isso. Mas se tu vai te relacionar com outra pessoa, saiba contrastar isso que é tu, te conhecendo demais, te conhecendo legal, sabendo quando é que está vindo esse Saturno, quando é que está vindo aquele Marte, quando é que... Para eu ter essa consciência. E aí eu vou ver um pouco como é que a outra pessoa, o que ela está ofertando para dentro da relação e poder construir alguma coisa dentro dessa dinâmica. Então a astrologia ela é maravilhosa, não só, como disse o Sérgio, não só por causa do ascendente, mas que ela me mostra um panorama completo, como se fosse um teatro armado, como disse
Shakespeare, né? Esse teatro que eu trago, eu mesmo um teatro, eu trago ele, mas ele vai agir e interagir com uma outra pessoa que é o seu próprio teatro lá. Sabendo da astrologia e conhecendo um pouco o meu próprio mapa, e se vocês são realmente curiosos, seria interessante ver o mapa da outra pessoa também, fazer uma sinastria completa. Então, os meus planetas se relacionam com os planetas daquela pessoa? Sim, e isso é uma dinâmica maravilhosa da gente conhecer. Então, apesar da gente não estar impondo para os meia translovers o saber total dos seus mapas e das suas astrologias, sinceramente, vai por essa, porque... Mas assim, é uma coisa muito importante também. Os planetas não estão te influenciando de tal maneira que tu tenha obrigado a continuar sendo quem tu é. Mas no momento em que tu sabe como é que essas dinâmicas acontecem dentro de ti, então tu é capaz de regular um pouco mais as coisas como quem afina um instrumento. Poxa, isso é legal, cara. Tenta um pouco disso. Vocês. Eu acho que muito obrigado por essa pergunta, porque eu adoro astrologia. Deu para notar, né? Não. Por algum acaso você é astrólogo, Ed? Acho que eu notei aí. Você trabalha com astrologia? Curioso. Bom, mas eu queria aproveitar esse gancho aí que você trouxe, né? Sobre astrologia, sobre sinastria, né? Olhar para 2 mapas astrais e entender como o posicionamento dos astros se relacionam. No 639, nós temos o astro, que é o algoritmo do 639, que ele faz as conexões entre as pessoas através da sinastria. Mas a gente sabe que essa alta compatibilidade astral, né, essa alta compatibilidade sinástica, não quer dizer que não vai haver desafios numa relação de um casal. Então, como é que a gente pode evitar de cair nessas armadilhas da idealização ou da expectativa excessiva que a gente tem começando uma conversa com alguém no aplicativo do 639? Porque acho que a gente foi construindo uma conversa de que começar uma relação tem desafios, né? E a gente está falando de algumas ferramentas aqui. Uma delas é a astrologia, como ferramenta para a gente se conhecer a relação e conhecer o outro. O 639 propõe uma conexão que já começa, de certa forma, utilizando dessa ferramenta, desses artifícios para a gente se conhecer melhor. Como que a gente pode não cair nessa expectativa de idealização do relacionamento perfeito porque tem uma alta compatibilidade? Para mim? Vamos lá. Para ti. Ok. Eu acho que a ideia desse astroalgoritmo, desse algoritmo todo, que foi o pedido da Xandinha, logo lá no início, da Alessandra, que é a idealizadora inicial de todo esse projeto que a gente está fazendo agora, é a possibilidade de trazer pelo menos uma parte da sinastria entre 2 mapas, matematizada de tal maneira que ela pudesse se transformar num algoritmo. Mas ela não é tudo. Como astrologia, um mapa de uma pessoa não é a pessoa. O mapa de um território nunca é o território. Ele é uma representação daquele território. O mapa astrológico também é uma representação daquela pessoa, mostrando essas características. O fato é que quando a gente diz isso para todo mundo, e a gente tem um algoritmo que facilita, porque vai apresentar para ti uma pessoa cujos impulsos são compatíveis com os teus, isso não quer dizer que a compatibilidade seja absoluta. Não existe uma compatibilidade absoluta, mas, olha, dá para começar aqui que vai dar samba, hein? Isso vai dar uma festa bonita. Mas daí, até construir isso, tem um monte de arestas aí limando, tem um monte de questões que não fazem parte da astrologia, e tem várias partes da astrologia que não estão dentro daquilo que a gente poderia chamar, né, de autoconhecimento e conhecimento da outra pessoa, que não são possíveis dentro do astroalgoritmo. E a gente tem também outras versões cada vez mais elaboradas, a ponto de colocar também nas nossas próximas versões do astroalgoritmo, que vão fazer isso ficar ainda muito mais efetivo. Mas mesmo assim, quando a gente começa uma relação que parece que diz assim, né, o teu melhor amigo te apresenta, cara, eu conheço ela e te conheço. Vai, velho, vai, velho.
É mais ou menos isso que eu vejo o astro-algoritmo dizer para as pessoas. Mas isso não quer dizer que é só começar, deu, vamos junto. Não. Porque o que faz com que um mapa seja compatível com essa pessoa aqui pode ser uma excelente relação de Lua, Vênus, de ascendente. Com aquela outra ali vai entrar mais o Marte, o Sol. Então, são várias pessoas cujas conexões são por pontos que são diferentes. Então, não tem uma garantia completa, porque eu vou ter que ver que outros pontos, que não são aqueles que me aproximam dessa pessoa, vão vir junto comigo. Eu não posso tirar esses outros pontos assim que fazem parte de mim só para participar nessa relação com esses pontos que são harmônicos. Não, a gente é inteiro, a gente não é aos pedaços. Então a gente tem que saber que vão chegar certos momentos que vão acontecer certas tensões. E essas tensões também fazem parte do nosso crescimento, onde eu sou capaz de superar essas tensões. Então, o fato de não ter garantia não quer dizer, mas então se não tem garantia, então eu não quero nada, não quero mais brincar. Isso seria uma atitude um pouco histérica, vamos brincar aqui. Cara, não tem garantia nunca de nada, a princípio. Mas tem essa coisa, poxa, se o astro-algoritmo me apresentou para essa pessoa, eu vou confiar que eu vou ter algo a construir com ela se eu quiser. Claro que aí eu vou ter que saber superar as tensões que são naturais. E tem uma coisa também, por último, só para terminar. Né? A astrologia diz, como a Lígia estava colocando, né, na nossa dinâmica afetiva, a astrologia vai dizer que eu valorizo mais questões espirituais, ou mais questões políticas, mas ela não diz qual é a minha espiritualidade em particular. O mapa astrológico mostra que eu sou budista? Não, o mapa astrológico vai mostrar que eu me interesso muito por isso, isso é um aspecto importante da minha vida. O mapa mostra que eu sou uma pessoa com bastante atitude política? Sim, mas por que via que eu vou? Não tem. Então é claro que em alguns momentos eu vou me encontrar com outra pessoa que tem uma perspectiva de vida, que tem valores, que tem crenças parecidas com as minhas, mas de repente vão acontecer alguns desencontros. E aí é da minha habilidade de lidar comigo que vai virar a habilidade de lidar com as diferenças que essa outra pessoa está trazendo. E se eu não aceito essas diferenças, então eu estou dentro de uma caixinha, dentro de um globo, dentro de uma bolha. Então, quem sabe, mais importante ainda, sai dessa bolha e vai conhecer a outra pessoa, que é todo um outro universo, com todo o seu mapa. Então, eu acho que o convite que o astro-algoritmo está trazendo é um convite maravilhoso de dizer, cara, essa pessoa aqui vai lá que vai dar certo. Mas daí vai depender de cada um se conhecer e dar esse passo para conhecer o outro. Será que eu entendi? Sim, acho que não, né? Mas vai lá, Sérgio, Lígia, venham. Vai lá, mulher. Então vou eu. Então, não sei se falou muita coisa importante aí. Mas, assim, o que eu sinto, o mapa astral é uma tradução da nossa alma, da nossa psique, se a gente quiser falar assim. Alma e psique são sinônimos. Mas, muitas vezes não, eu acho que a maioria de nós no mundo, a gente não está vivendo na nossa vida objetiva, a gente não está expressando aquilo que constitui a nossa essência de alma, digamos assim. A grande maioria de nós não se conhece, acaba, por isso, facilmente fazendo como todo mundo faz, repetindo coisas, e vive uma vida, muitas vezes, e se expressa de uma forma que é diferente do que a própria pessoa é sem saber. Esse é o grande drama do ser humano. Então, a sinastria astrológica, ela faz uma comparação das psiques, das almas das pessoas. Mas como cada pessoa está vivendo a sua alma no mundo, na vida, no cotidiano, a gente não pode garantir, porque isso vai depender do que cada pessoa está fazendo com ela mesma. Quando a gente trabalha com astrologia, a gente pega no mapa, vou falar o aspecto, uma situação positiva disso, a gente pega no mapa e vê que aquele mapa tem ali marcado uma dificuldade muito grande. Eu não conheço a pessoa, eu falo dessa dificuldade, ela reconhece, é verdade, eu já tive essa dificuldade, mas eu me trabalhei muito e eu consegui transformar essa dificuldade em mim. Da mesmo jeito,
se uma pessoa não se conhece muito, ela acaba, então, vivendo, que é o que eu disse, infelizmente, a gente ainda está assim, eu espero muito que a gente está vivendo agora um Plutão em Aquário que entrou essa semana, isso seja um salto na nossa consciência humana, porque ele vai ficar 20 anos em Aquário, eu acho que ele representa muito essa possibilidade mais acentuada, mas, por enquanto, um número grande de pessoas, então, não vive a vida externa expressando aquilo que ela é. Então, a conexão é feita, mas, vamos dizer assim, a troca, a experiência da vida vivida é diferente do que a sinastria estava falando. Então, a sinastria é muito boa, mas a experiência vivida pode ter dificuldades e não haver essa fluidez toda que a sinastria apontava, além das dificuldades que o Edson falou, que existem em todo mundo, que vão aparecer na relação mesmo e que não faziam parte da sinastria fluida. Aí, nisso, eu só queria lembrar, então, que a sinastria é um bom começo, porque a gente sabe, uma sinastria fluida, que aquelas almas têm um potencial de conversar, mas a manifestação desse potencial vai ter que ser criada pelas duas pessoas se relacionando. E isso é um desafio. Às vezes, as pessoas já vivem mais o seu potencial interno, a sua alma, digamos assim, fica mais fácil isso. Mas, como isso muitas vezes não acontece, vamos dizer assim, isso vai ter que ser criado junto e pode ser um belo motivo para esse amor acontecer, né? Mas vão se encontrar dificuldades e não esta fluidez toda maravilhosa que se pensou que a sinastria garantiria. Então, é uma importância muito grande a gente saber disso. Por fim, então, como é que a gente supera esse nível de dificuldade? É tendo a tal da paciência ou da sabedoria de dar o tempo para que as pessoas possam se conhecer e perceber as suas potências e aonde há uma dificuldade, como uma espelha a outra para aprender a lidar e poder desenvolver, ou dando um tempo para chegar à conclusão que não está bom, que não vai dar, e poder se despedir, honrando, inclusive, aquela oportunidade que aconteceu e que você viveu, aquilo foi vida vivida. Né? Eu acho sempre que quando a gente vive a vida de fato, a gente não está perdendo tempo. A gente vai sair daquela situação que não aconteceu melhor do que estava antes, porque a gente aprendeu alguma coisa ali. Então, eu acho assim... Vou parar, tinha mais uma coisinha para falar relacionada à astrologia, mas não vou falar não, por causa do tempo, que eu acho que a gente já está nas beiradas. Vai lá, homem. Então, eu vou ser mais sintético ainda. Uma coisa que desconforta as pessoas às vezes eu me lembro do martelo de Nietzsche, e eu acho que o 639 também tem um martelo de feltro. Um martelo de feltro vermelho, de feltro rosa, com 6 golpes. Com 6 golpes. Eu queria esses golpes contra as expectativas de idealização, as fantasias, né? O primeiro golpe desse martelo de feltro, né, é sobre tirar a imagem das pessoas, né? Isso é um golpe, né, no aspecto do controle, no aplicativo. O segundo é quando o corpo não aparece também. Aquele corpo sarado do PowerPoint, né? Super bem transado, super bem trabalhado na academia dos designers gráficos, vamos dizer assim. Né? Aí a gente tira o corpo. A terceira martelada é quando dá uma conexão e que a gente não sabe o nível social dessa pessoa. Qual o nível social, o nível econômico, né? Como é que está essa conta bancária? Será que a conta bancária tem uma influência no meu afeto ou não tem? Entendeu? Será que eu estou disponível sem preconceito a lidar com uma pessoa de uma outra classe social? Ai, meu Deus, vocês são muito complicados, entende? O quarto golpe de martelo, esse martelo de feltro bonito, vermelho, macio, né? É quando a gente também não sabe o nível cultural, porque pode ter uma paridade financeira, mas uma pessoa pode ser uma ogra e outra pessoa pode ser absolutamente sofisticada. Reparem que a sinastria, como bem disse o Edson, não é uma coisa que fala sinastria, quer dizer, a relação entre duas cartas natais, entre dois mapas, não é o seguinte, gente, olha só,
prepara aí a celebração do matrimônio porque vocês vieram para ser felizes para sempre. Não, existe ali uma sintonia de uma química psíquica. Então 50% está trilhado. Agora, tem várias... É bonita a pessoa, o corpo é gostoso, o nível social bate com o meu e o nível cultural. E aí, não bastasse isso, ainda tem um quinto golpe, que é um golpe da democracia do 639, quando tira a ideia de localidade, que a gente está recebendo uma pressão intensa para a gente poder botar um filtro. Porque parece que para algumas pessoas o amor ele tem que se dar naquele bairro, naquela cidade, naquele estado. Quando o amor transcende as fronteiras, já é uma coisa complicada, entendeu? E o amor não tem nada a ver com latitude. O amor não tem nada a ver com latitude e longitude, entendeu? O amor é. E um sexto golpe, esse é um golpe bem difícil, é o tempo de espera da conexão. É o tempo da espera. Então, repara, a gente tira a imagem, a gente tira o corpo, a gente não sabe qual é o nível social da pessoa, o nível cultural da pessoa, a localidade, se a pessoa mora no Acre ou se a pessoa mora no Rio Grande do Sul, vamos dizer assim. E o outro puxa, não tá no tempo desejado. Então, isso tudo que eu estou brincando, dizendo que são 6 golpes na tentativa da gente construir expectativas, as armas de expectativas, e falar assim, olha, entrar no 639 é um exercício de trabalho pessoal. Tem pessoas que ficam muito felizes com inúmeras conexões que já deram, inclusive vida que segue, os 2 juntos, 3 juntos, enfim, mas tem muita gente que reclama, porque foge ao controle. Nós somos uma sociedade de controle, a nossa sociedade é uma sociedade de controle. Então, o 639, ele não se pauta por isso. Ó, tem o rostinho, tem o corpinho, tem a mesma casta, a mesma localidade, mesmo isso, o que você quer mais? Entendeu? O amor não funciona dessa maneira. Ele exige da gente um preparo consciencial. Eu ia te perguntar o que sobra depois desses 6 golpes. O que sobra? Eu te diria o que sobra. Essa é uma bela pergunta. O que sobra depois desses amorosos golpes, né? Que são golpes, veja bem, esses golpes, eles são para tentar quebrar a nossa resistência, o nosso medo de amar. Porque controle não é amor, entendeu? Quando você traça um perfil de uma pessoa, quem é que está traçando? É o ego que está traçando? É o desejo cultural? É uma herança cultural? Então o que sobra é a essência. Você vai tirando tudo aquilo que é aparência, tudo aquilo que é aparência, e a gente cunhou a aparência, né? Que é a aparência que na verdade é a essência da pessoa. Vocês sabem quantas pessoas que fizeram conexão com gente que mora em continentes diferentes e acabaram se encontrando. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que é muito difícil, é você cruzar um oceano. Mas tem uma coisa que é mais difícil, é viver sem um grande amor. É mais difícil do que cruzar o Oceano Atlântico, por exemplo. Então, quando a coisa bate para valer, a gente pega o avião, a gente faz alguma coisa, porque olha, o resumo da ópera, na minha prática de anos de consultório, o tema mais importante da existência humana é o amor. E aí eu estou falando do amor com letras maiúsculas, não é aquele amor que você joga em cima da outra pessoa, não, é mais do que isso. Passa por você, passa pela outra pessoa, passa pelo social, passa pelo todo e passa por uma experiência de unidade bem maior. Então, o resto são coadjuvantes desse protagonista, entendeu? Então... Bem rapidinho, Dex, eu acho que o que sobra é exatamente a possibilidade muito maior da essência do amor poder se movimentar entre essas pessoas. A gente acha que causa um desconforto que não foi para fazer ninguém ficar desconfortável, mas para o amor ficar mais confortável, para que ele tenha uma oportunidade maior de surgir, né? E a gente vê como é difícil, como às vezes as pessoas ficam se debatendo com isso, né? Então, enfim. É só um detalhe, ao trazer esses 6 tópicos, eu queria sinalizar para pessoas que sofrem disso,
mas que não têm consciência da beleza desse trabalho. Da beleza desse trabalho. Do que eu quero dizer, que trabalho? De você não saber qual é o nível social, o status social, de você não saber o nível cultural, de você estar aberto para surpresa. Esse é um aplicativo que nos traz a possibilidade da surpresa do encontro e não o controle da minha carência. Entendeu? É isso mesmo, por isso que eu estou dizendo, uma oportunidade para o amor poder desabrochar. É mais fácil daí, isso poder acontecer, embora seja mais difícil para quem está vivendo ali, porque vai bater exatamente nos medos, nas inseguranças, nas tentativas de controle. Então, a gente já trabalha isso em outras áreas da vida nessa espera e nessa construção amorosa. O 639 não é só para o amor, é para a vida, né? Eu queria lembrar que tem uma música, Eduardo e Mônica, né, que fala sobre isso, que expõe isso e que diz, gente, essas diferenças às vezes são maravilhosas para a gente viver dentro de uma relação amorosa. Que mesmo as distâncias também são maravilhosas, e eu posso dizer para vocês que eu estou vivendo uma distância que está sendo maravilhosa também. Então, vai a música tá na minha cabeça. Quem um dia irá dizer. Bom, dando sequência aqui, pessoal, né, chegando aqui nos nossos finais minutos aqui da nossa live, eu tenho uma pergunta mais específica para o Sérgio e para a Lígia, né, para depois, inclusive, ouvir o Edson também, que são um casal. Eu queria ouvir de vocês como é que a gente pode se preparar para viver esses momentos de início da relação, né, onde a gente perde um pouco do foco da gente mesmo para poder mergulhar no outro, né, sem se perder de nós mesmos. Então, é quase, inclusive, eu vejo como uma dança, né, uma dança desafiadora, complexa, porque né, até na própria pergunta a gente se tira o foco da gente para mergulhar no outro, mas sem se perder da gente mesmo. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Acho que eu só vou falar duas frases pelo adiantado da hora. Pelo adiantado da hora, eu vou falar só duas frases que me ocorreram quando você está nos provocando aí essa noite toda. Que é o seguinte, essa história de mergulhar no outro, né, sem se perder. Eu acho que esse tal de outro, essa entidade chamada outra, tem duas possibilidades. Uma de eu usar esse outro como uma dispersão da minha autoconstrução. Eu uso você para me dispersar, acabo me dispersando, me distraindo de mim mesmo. E a outra opção maravilhosa, luminosa, é quando esse outro é um instrumento nutridor dessa autoconstrução. Puxa, eu era uma pessoa e agora na relação com você eu sinto que eu me tornei um ser humano melhor. A versão primeira, que é uma versão mais sombria, eu era um ser humano e na tua presença eu continuo sendo o mesmo ser humano, um pouco mais irritado às vezes, porque você não corresponde às minhas expectativas. Então tem aquele outro, né, que tem a função de não corresponder às expectativas, isso acaba que me irrita e me distrai, e o outro que sabe ordenhar a relação, tirar o leite da relação e falar assim, olha, eu estou cada vez mais forte, né, através daquilo que a relação pode me retornar. Bom, vou tentar complementar um pouquinho rápido. Aqui está caindo um dilúvio, viu, gente? Uma coisa. Mas eu acho isso que você falou é perfeito, mas eu acho que no 639 a gente sempre pontua que uma das coisas mais encantadoras e maravilhosas de uma relação de afeto, de amor, é o fato da gente crescer em termos de consciência da gente mesma a partir da relação. Mas também a gente sabe que para a gente viver isso é preciso que a gente já tenha uma consciência, um conhecimento sobre si mesmo já um pouco desenvolvido. Porque senão a gente não vai conseguir fazer isso. O que eu quero dizer? É que se eu entro numa relação sem saber nada de mim, a chance de eu me perder, nada é exagero, mas eu tenho um saber sobre mim muito superficial, muito mais ligado à percepção do meu ego, ponto. A chance de eu me perder na outra pessoa é gigante, porque eu não sei de mim. Então eu me misturo com essa pessoa.
eu me jogo para escanteio muito rápido, até porque eu estou querendo conquistar essa pessoa. Então, eu percebo o que ela gosta e aí eu vou me mimetizar, porque passo por cima de mim sem nem perceber para conquistar aquela pessoa. Então, mesmo no início de uma relação, tem uma importância grande a gente se perceber, a gente saber um tanto da gente, porque daí fica muito mais fácil eu mergulhar na pessoa, mas saber o que é meu, o que é dela, e o que ela está trazendo para despertar em mim um crescimento, sabe? E aí vai ficar tudo mais fácil, a gente sai da mistura para ir para a dança, digamos assim, em que a gente começa a dançar junto. Então, é uma coisa engraçada o amor, o afeto, né? Ele nos leva a tomar uma consciência maior de nós mesmos, mas ele precisa da nossa consciência para ele poder começar a ser construído, né? Com aquela calma que a gente estava falando. Senão a gente não consegue ordenhar, como é que o Sérgio estava dizendo. A gente precisa saber disso, né? Mas se a gente souber, aí a coisa vai indo e os desafios da relação passam a ter um sabor diferente, né? São desafios, mas são por onde a gente também cresce. E as maravilhas passam a ser muito mais degustadas e trocadas, não é? Então, eu acho que é isso que ajuda muito, assim, né? E aí, eu só queria acabar dizendo, olha, a gente ter esse interesse de se conhecer não pode ser um peso na nossa vida, tem que ser uma aventura deliciosa. A gente tem que descobrir uma alegria de fazer isso, um prazer de fazer isso, porque ao fazer isso, não só a nossa vida tem uma chance enorme de ficar muito mais saborosa, deliciosa, quanto a gente pode estar contribuindo com o entorno de uma forma muito mais iluminada, digamos assim, mais radiosa. E aí a vida fica muito mais festa e a gente está vivendo um tempo que isso é muito necessário. Pronto. Eu não vou deixar passar o tempo, vou pegar direto aqui, mas eu vou acrescentar muito pouco, na verdade, porque eu acho que o Sérgio e a Lígia deram o quadro completo. Talvez eu pudesse somar, aliás, eu gostei dessa frase, que eu não vou saber reproduzir agora, mas mergulhar no outro e perder o foco, é uma frase tão pisciana. Achei lindo isso, achei romântico e eu acho bárbaro. Só que o meu papel hoje, eu acho que está sendo saturnino, né? Eu vou trazer o Saturno de novo. Eu acho bonito isso, de que quando eu me conheço, eu conheço os meus limites. Então, se eu conheço os meus limites, eu vou saber quem eu sou. Então, eu não posso me perder de mim mesmo se eu estou presente, se a minha consciência está presente aqui agora, não tem o menor risco de eu me perder de mim. Então, quando eu me perco de mim, é porque então eu deixei de conhecer o até onde eu vou e a partir de onde não. E muitas vezes também de dizer para outra pessoa, até aqui, daqui para cá não. E não conta comigo para aquilo, porque não é muito a minha natureza tá lá. Mas como é que eu vou dizer qual é a minha natureza se eu não conheço a minha natureza? Então, basta que eu conheça a mim mesmo. E mesmo uma coisa assim, basta que eu conheça a mim mesmo, mas também que eu esteja um pouco aberto a expandir esse mesmo que eu sou, porque eu posso aprender a partir a ser uma pessoa mais ainda, ou a crescer e expandir mais ainda, por meio dessa troca que eu estou tendo com quem está sendo o meu parceiro amoroso. Entende? Então, não se perder de si mesmo, ou o medo de, eu tenho que cuidar para continuar sendo eu mesmo. Eu até gosto de brincar com isso. Tu não vai ser tu mesmo, porque as relações nos transformam, as relações nos fazem ficar maiores do que a gente já era quando a gente estava antes de começar essa relação. Então, se tu quer ser o mesmo, tu vai acabar sendo aquele que apronta nos elevadores, né? Que a gente tem que cuidado para ver se o mesmo não está aí. Então, desculpa a brincadeira, mas não tem como continuar sendo a gente mesmo. Então, o ponto crucial tem um ponto básico que eu não vou me aviltar e eu não vou entrar em esforço para manter uma relação, mas ao mesmo tempo eu estou disposto a negociar ou a flexibilizar esse mesmo que eu sou
porque eu sei que eu posso crescer naquela direção. Aquela direção que eu estou crescendo também já estava potencialmente em mim. Eu já sabia que eu ia crescer numa relação naqueles aspectos ali. Eu vou deixar de sentir alguma tensão por meio dessa relação. Então, deem as boas-vindas. E não, acho que o medo de se perder é mais um outro medo que a gente tem que também trabalhar e eliminar. E o mergulhar nas outras, numa relação não é mergulhar na outra pessoa, é mergulhar na relação que tem entre as duas pessoas. Entende? Então, eu acho que é tudo de bom, como a Lígia disse, agora vamos nos divertir, né? Vamos desfrutar, porque é tudo um grande desfrute que a gente tem pela frente. Já que o Edson trouxe aí, a gente de fazer essa pergunta, esse grande filósofo, amante da astrologia, Renato Russo, eu tenho que citar também, que toda essa fala de vocês me lembrou um texto dele, que é: teu corpo é meu espelho e em ti navego. Eu vejo que a tua correnteza não tem direção. Então, para mim é uma frase que resume bem o que vocês estão trazendo aí, que para mim é um grande aprendizado. Muito bom. Pessoal, vocês querem trazer mais algum ponto? Não sei se tem algum comentário que vocês gostariam de responder, alguém que trouxe algum ponto mais específico que vocês gostariam de trazer, que eu vou estar encaminhando para a gente encerrando aqui a nossa live. Queria falar uma coisa rapidinha por conta de uma observação que eu vi passando assim, aí a gente, às vezes, demora mesmo para chegar. Mas, em vez de olhar para esse tempo angustiadamente, procura fazer desse tempo de uma espera, o que a gente chama bastante de espera em trabalho, no sentido de ver o que você pode desenvolver de consciência de você mesmo ainda mais. Não importa a idade que a gente tenha, cada um de nós tem um universo dentro, a gente tem 1000 coisas para descobrir, porque talvez esteja demorando, esperando que você descubra mais esses aspectos em você, para quando chegar uma pessoa que reverbere com você mais inteira ainda e possa ter uma chance muito maior de você se realizar naquele afeto e aquela pessoa com você. É isso. A gente quebrar e craquelar também com esse tipo de ansiedade, porque eu sei que acontece, nós somos humanos, mas a gente tem que aprender a lidar cada vez melhor com isso para sofrer menos, inclusive. É isso. Yo quiero aprovechar el espacio que se me ha dado ahora. He visto que hay algunos hispanohablantes que están asistiendo, los que, coraje, fantástico, muchas gracias. Y qué bueno que estáis intentando con el portugués y el portugués brasileño. Y deciros que, bueno, que vengáis y que podéis decir a las otras personas también que puedan compartir, ¿no?, lo que estuvimos hablando esta noche. Muchas gracias por vuestra presencia. Bem-vindos. Sérgio, uma salva final. Agradecer a você, Dex, Edson, Lígia, principalmente a todos que nos assistem. E lembrando uma frase que uma senhora que já não está entre nós, que disse assim: quem não luta pelo seu amor não é digno dele. Eu acho que tem um paradoxo que é o seguinte: embora a ideia do amor fale de gratuidade, né, mas tem um preço. A gratuidade tem um preço. A gratuidade tem um preço. E a gente tem que pagar esse preço. É o preço da espera, o preço da consciência, é o preço do trabalho. E qual é o resultado disso? Gozo. Gozo existencial. É isso, senhoras e senhores. Edson Drago, Lígia Franklin e Sérgio Seixas são os co-criadores da iniciativa e da Revolução 639. A gente teve aqui uma live hoje que foram os primeiros passos nas relações, autoconhecimento, consciência e o olhar 639. Lígia, quer trazer alguma coisa? Você fala? Não, queria agradecer a vocês, que é uma delícia quando a gente está conversando juntos, agradecer as pessoas presentes e lembrar sempre que o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Perfeito. Obrigado, Dex. Obrigado a todos. Obrigado a todo mundo. Obrigado também à nossa maravilhosa equipe que está por trás disso. Obrigado, Lígia e Sérgio. Adoro estar o tempo inteiro compartilhando com vocês, mesmo distantes, né?
mas sempre constantes. Corações online. Pessoal, queria agradecer a todos, como o Edson falou, agradecer a nossa equipe maravilhosa que montou tudo isso aqui pra gente, né? Que, enfim, propôs o tema, conversou através de vários saberes profundos. A gente chegou aqui, tem muita coisa que acontece antes da gente chegar aqui, então aquele agradecimento especial a todos os envolvidos, agradecer todo, né, ao público que ficou aqui, né, até esse horário aqui com a gente assistindo. E lembretes, né, baixe o Men39, ele está disponível para iPhone, para o Google, e você também pode baixar ele digitando no Google ou no seu navegador men39app.com ou na nossa bio do Instagram. Essa live vai ficar salva com todos aqueles que querem assistir desde o começo, que chegaram no meio, querem pegá-la no detalhe e encaminhar para o amigo. Ela vai ficar salva no nosso perfil, vocês podem acessar depois. Então é isso, forte abraço, um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.